Sobre Samuel, menino servo de Deus. Vou passando a história e vocês vão acompanhando aí. Ana era uma mulher muito bondosa. Ela era casada com Eucana, um homem bom. E os dois adoravam a Deus e demonstravam a sua bondade para os outros. Mas alguma coisa estava faltando na vida de Ana. Ela queria ter um bebê. Ela queria muito. E ela esperava e orava, esperava, mas ela não ficava grávida. Todo ano, Ana ia adorar a Deus no tabernáculo. E certa vez, ela prometeu que se Deus permitisse que ela tivesse um filho, ela daria um menino para ser o servo de Deus por toda a vida. O sacerdote Eli viu Ana orando e ele pensou que ela estava bêbada, porque ela mexia os lábios, mas não saía som da sua boca. Ele repreendeu Ana. Ana contou a Eli a oração e a promessa que tinha feito a Deus. Então ele falou: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. As palavras de Eli deram esperança a Ana. E logo uma grande alegria encheu o coração de Ana. Deus atendeu a oração dela. Ela e Eucana tiveram um filho e deram-lhe o nome de Samuel, que significa Deus ouviu. Mas será que Ana lembrava da promessa que tinha feito a Deus? Ana parou de ir ao tabernáculo todos os anos. Será que ela tinha quebrado a promessa? Não. Ana estava esperando Samuel ter idade suficiente para ir morar no tabernáculo e ajudar o sacerdote Eli. Então ela o levou ao tabernáculo. Deus honrou a fidelidade de Ana. Depois de Samuel, Deus deu a ela 3 filhos e 2 filhas. Ana ia todos os anos ao tabernáculo para adorar a Deus e levava uma túnica que ela fazia para Samuel. Samuel não era o único ajudante de Eli. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, também trabalhavam lá. Mas eles desonravam a Deus, fazendo coisas más. Eles não mudavam o seu comportamento, nem mesmo quando Eli falava com eles. Ele devia mandá-los embora do trabalho, no tabernáculo. Mas ele não fez isso. Certa noite, Samuel ouviu uma voz que o chamava. Samuel pensou que fosse Eli. Estou aqui, ele respondeu. Mas ele falou: eu não chamei você. Isso aconteceu 3 vezes. Então Eli compreendeu que Deus queria falar com Samuel. Eli disse para Samuel que quando ele fosse chamado novamente, deveria responder: fala, ó Eterno, porque o teu servo está escutando. Deus chamou Samuel novamente e deu a ele uma importante mensagem. Pela manhã, ele chamou Samuel e perguntou: o que foi que Deus lhe disse? Samuel contou tudo para Eli. A mensagem era horrível. Deus iria destruir toda a família de Eli por causa da maldade de Hofni e Finéias. A mensagem de Deus tornou-se verdade. Durante uma guerra contra os filisteus, os 2 filhos de Eli levavam a arca de Deus na frente do exército de Israel. E os inimigos capturaram a arca e mataram Hofni e Finéias, junto com vários outros israelitas. Quando Eli soube da notícia, caiu da cadeira onde estava sentado e quebrou o pescoço e morreu no mesmo dia. A arca de Deus trouxe problemas para os filisteus. Eles a colocaram no templo de Dagom, um deus falso.
E no dia seguinte, a estátua de Dagon estava caída de cara no chão. Os filisteus a colocaram de volta, mas ela caiu novamente e se quebrou em pedaços. Doenças e morte se espalharam entre os filisteus. Para ver se isso era castigo de Deus, os filisteus colocaram a arca sobre uma carroça puxada por 2 vacas e prenderam os filhotes dessas vacas. Se as vacas fossem na direção de Israel e deixassem os filhotes para trás, eles saberiam que o castigo vinha de Deus, e as vacas foram. Então Samuel, que já era um homem crescido, falou com o povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar ao Deus eterno, Ele livrará vocês do poder dos filisteus. O povo ouviu o fiel profeta de Deus, e a mão de Deus esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Então essa história, né? Samuel, menino servo de Deus, essa história da palavra de Deus está na Bíblia, né? Se encontra em 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 7. A Bíblia fala em Salmos 119, versículo 130, a explicação da tua palavra traz luz. Essa história da Bíblia nos fala sobre nosso maravilhoso Deus, que nos criou e quer que nós o conheçamos. Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, que chamamos de pecado. A punição para o pecado é a morte, mas Deus ama tanto você que Ele enviou seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. Jesus voltou a viver e foi para a sua casa no paraíso. Se você acreditar em Jesus e pedir a Ele para perdoar os seus pecados, Ele perdoará. Ele virá viver em você hoje e você viverá com Ele para sempre. Se você acredita que isso é verdade, diga isso ao nosso Deus. Querido Jesus, eu acredito que você é Deus e se transformou em homem para morrer por meus pecados. E agora você está vivo de novo. Por favor, entre em minha vida e perdoe meus pecados, para que eu possa ter uma nova vida e um dia vá morar com você para sempre. Me ajude a obedecer e viver para você, como seu filho. Amém. Então, essa história, né, de Samuel, ela é uma história também muito evangelística, mas também é uma história também que tem lições para nós que já aceitamos o Senhor Jesus. Essa semana eu estava contando para as crianças uma história bíblica de Pedro, né? Jesus, ele falando com a multidão, e quando Jesus começou o seu ministério, muitas pessoas, né, vinham para estar ouvindo os ensinamentos dele. E Jesus naquela época não tinha, né, ele não tinha microfone, não tinha caixa de som, né? Como será que ele conseguia, né, alcançar toda aquela multidão? E é interessante que a própria Bíblia, ela nos mostra, né, qual era o microfone que Jesus usava. Quem sabe? Qual é o meio que Jesus usava para alcançar toda a multidão? A voz. Ah, com certeza. Hoje a gente usa a voz também. Ele usava o mar, né? O que Jesus fez? Pedro estava lá, Pedro, André, né? Estava limpando lá o barco, que eles tinham vindo de uma pesca a noite toda. Jesus pediu o barco emprestado. Claro, dá para você, né, me emprestar aí. Jesus já não foi, como ele era o dono do ouro da prata e de tudo mais, entrando no barco de Pedro, sentando, e não, ele pediu. E eles emprestaram, né, o barco para Jesus. E Jesus pediu que ele se afastasse um pouco. E dali, afastado, né,
da praia, ele pôde falar para aquela multidão toda. Então veio o vento, né? E leva a voz de Jesus. E realmente, se a gente pensar um pouco, quando a gente está lá na praia, o pessoal não fica lá no meio do surfista, né? As crianças brincando lá no mar, e não ouve assim a voz, né? Grito e tal. Então, esse era o microfone que Jesus usava, né? O sistema para você ver, né? A sabedoria do nosso Deus. E eu contando para as crianças, né? Ali eles emprestaram um barco. E logo em seguida, né? Jesus pega, depois que ele ensinou a multidão, né? Um toque, né? Desliga seu celular, vou dar uma ensinada também. Desliga seu celular. E aí, o que aconteceu? Quando ele usou o barco, ele, né? Saiu do barco, tá? Com certeza agradeceu. E pediu para que eles voltassem, né? E lançassem a rede. Mas eles falaram, mas Senhor, ficamos a noite toda pescando, não pescamos nada. Né? Jesus, não, vai, lança a rede. Quando eles obedeceram, o que aconteceu, crianças? As crianças que participaram, né? Ninguém é criança, uma criança respondeu ali. Eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, Pedro e André, né, pegaram tanto peixe que eles tiveram de chamar os outros, né, amigos dele, para que ajudassem, porque era muito peixe. Aí eu falando para eles, né, será que eles iam fritar todo aquele peixe, né, era a mistura, era para eles, né, encher, né, a geladeira deles. Saiu falando para eles que para começar nem geladeira tinha naquela época, né? Qual era o sistema deles? Com certeza era o sal, né? Eles salgavam ou deixavam lá secando, mas aquilo era o trabalho deles. Eles trabalhavam, né, de pescar e vender aquilo que eles pescavam. Então, o que a gente vê nessas histórias, como a de Ana, né? Porque aí você vai terminar, a pastora contou a história de Ana, já está contando, né? A gente vê na vida de Ana também a bênção, a recompensa. Então, aquele que faz a obra do Senhor, aquele que abre mão, né, de muita coisa para estar fazendo a obra do Senhor, é recompensado. Ana queria muito o filho, né? Ela queria muito. E ela orava, ela só não ficava, ai, quero tanto um filho, ela orava muito. Ela era julgada, ela era afrontada, né, pela Penina, que era outra esposa de Eucana, né? Ela tirava, porque naquela época, se uma mulher não podia ter filho, ela era desonrada, né? Onde ela passava, apontava o dedo e falava, aquela lá, ó, não pode dar filho para o marido dela, aquela lá é uma castigada, né? Aquela lá é uma fraca, e outras coisas mais que a gente, né, não tem aquele... Mas imagina, né, o sofrimento que Ana passava. Mas ela abriu mão, ela falou, Senhor, se o Senhor me dá, olha, além disso, ela está morando ali lá ali no templo, e foi julgada. Ela ainda foi, ela estava desesperada. A Bíblia fala que ela se chamava, né? Se autotitulava como mulher amargurada de espírito. E Eli, o sacerdote, ainda julgou ela errado. Mas mulher, uma hora dessa, você bêbada, né? Você por acaso é filha de Belial, né? Então ela ainda foi julgada ali, bebum, né? Mas aí ela contou, não, Senhor, eu sou uma mulher amargurada, eu quero um filho, e eu tenho pedido, e até agora não tenho, mas eu fiz uma promessa, que se o Senhor me der um filho, eu vou dá-lo ao Senhor, né? E aí ele falou, não, vai em paz e Deus vai conceder, né, aquilo que você pediu. Então a gente vê ali que ela abriu mão, né? Ela abriu mão, mesmo sendo julgada. Ela podia falar, meu Deus, além de eu estar na tua casa, te servindo, ainda vem me julgar, vou me rebelar, vou sair da tua presença, né? Como muitas pessoas infelizmente fazem, né? Por perseguição, por isso, por aquilo. Mas eu creio que Deus estava trabalhando na vida de Ana, né?
E ali o que aconteceu? Ela foi para casa, ela creu, né? Às vezes a gente vê assim, muita gente falando, olha, né? A gente vê assim, o pastor, a pastora, né? Eu vejo assim que às vezes as pessoas falam assim, se você quer uma orientação, alguma coisa, tipo assim, não vá buscar muito uma orientação do pastor, com a pastora, né? Mas ali, ele faz o papel de quê? De um líder. E Deus, Ele ouve, né? A liderança também. E Ele abençoou ela. E a Bíblia fala, ouve para que aqueles que ouvem os profetas, né? Prosperarão. Então a gente está aqui para orientar. Às vezes eu fico pensando assim, né? Meu Deus, a gente abriu mão de tanta coisa para estar aqui, para nada, né? A gente está para orientar, né? Para estar abençoando, para estar orando, para estar dando um conselho, né? E às vezes a gente ouve umas coisas assim que não tem nada a ver, né? Não que você tem que contar com a gente, não que se a pastora não orar, não vai acontecer. Não é isso. A gente está aqui para te orientar. Né? Como às vezes a pessoa não pede uma orientação para o pastor e vai pedir para outra pessoa e a pessoa vai dar uma orientação totalmente errada, né? Então a gente está aqui como responsável, já que Deus vai prestar conta, né, da alma de cada um, né? Então, e Ana, ela foi ali e ela creu na palavra ali do sacerdote e ela recebeu a bênção. Só que ela tinha feito um voto. E a Bíblia fala que a gente não deve fazer voto de tolo. O que é voto de tolo? Se eu vou fazer assim. É que o exemplo aqui que minha mente deu, meu computador deu, não tem nada a ver, né? Porque ninguém fala assim, eu vou jogar na loto, se eu ganhar, vou dar para a obra de Deus. Ninguém deve jogar na loto, nem. Isso daí é jogos de azar, né? Mas, eu vou entrar numa empresa. E se essa empresa, né, que eu entrar, se der tudo certo, eu vou dar um voto, vou fazer um voto com Deus aqui, que se eu entrar nessa empresa, eu vou lá na frente e vou falar para o pastor que eu quero pregar, né? Vou marcar um dia para me pregar na igreja. E aí, Deus olha, né, você fazendo aquele voto, fala, então você vai entrar na empresa e eu quero ver você pregar. Aí, você faz o currículo, crendo que você não vai entrar, né? Mas pregar, meu Deus. E aí faz o currículo e entrega naquela empresa e você entra naquela empresa e você disfarça aquele voto que Deus, né, você fez com Deus. E mas eu vou pregar e agora? Mas eu ia pregar um prego, eu ia pregar umas palavras na igreja, ia fazer uma decoração de prego, né? Não. Tenta de toda forma, né, justificar. Mas aí, isso daí é voto de tolo. Ana, ela falou que se Deus desse um filho, ela daria ao Senhor. E ela cumpriu com o voto. E Deus honrou Ana. Quer dizer, quando a gente faz um voto a Deus, e nós honramos a Deus, né, com aquele voto, Deus, né, porque como o pastor sempre fala, ninguém é mais generoso do que Deus. Você é generoso com Deus, Deus é muito mais contigo. Você vai, né, Deus sempre vai mostrando que Ele é muito mais. E Ana, ela cumpriu aquele voto. Eu quero dizer para você que fez voto e não cumpriu, olha lá, hein? Deus está falando. Eu me lembro quando as crianças eram pequenas, e faz muito tempo, né, que agora eles são gigantes. E eu lembro que eles ficavam doentes. E eu falava assim, Deus, se o Senhor curar meu filho, se o Senhor curar minha filha, eu vou cantar um hino para o Senhor lá na frente. Aí quando o Senhor, Ele curava rapidinho, mas para cantar o hino, meu Deus, a vozinha que ia arrastando assim,
cantava, cumpria e tal, e cumpria aquilo que Deus, né, fazia, e foi até o dia que Deus, né, foi revelando que realmente... Obrigada. Salvou o vaso. Eu vou já. Vou comprar um vaso para Deus. Então você vê que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você promete ao Senhor, Deus, Ele vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar. E a Bíblia fala que Deus, Ele recompensou Ana, Ele deu mais filhos para Ana. Ana deu quantos filhos para Deus? Deu um filho, né? E Deus deu muito mais filhos para Ana. Agora me deu 6. Não, deu mais filhos, né? Deus deu 6. Não é mais. É o que, leilão? É que eu não quero dar um chute aqui, mas... 9. 12. Eu já dei quase um chute ali no... 30. 13. 12. Desliga lá, que aí eu vou ver quem vai acertar. Desliga lá. Foram 3, pastor. 3. 4 com ele. 5 vendidos. É 5, gente. Caramba, viu? 4 no total. 4 com Samuel. Quantos filhos você acha que Deus deu para? 3. 13. Foram 4, né? Quem acha que foi 2? Quem acha que foi 3? 3 mais o Samuel. 3 com Samuel? Não. 13. 4 com Samuel. Ah, sai daí, tu tá falando 3. Pastor, é 4 com Samuel.